Boa tarde, boa noite, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso estudo nacional. Esta semana faremos uma pausa em nosso estudo anterior, Deus e somente Deus, para assistirmos juntos a mensagem número 27 do Masaki Sama. Vocês estão prontos? Nesta mensagem sagrada, Masaki Sama compartilha novidades sensacionais. Pela primeira vez, sua esposa, Mami Okusama, irá acompanhá-lo em suas visitas missionárias a Portugal, Angola e Brasil. Além disso, Masaki Sama revela o significado divino por trás dos 3 solos sagrados. Água no Brasil, simbolizando o sangue expiatório de Jesus. Terra em Angola, representando o amor de Deus e a criação da humanidade. E fogo no Japão, o julgamento e o perdão de Deus através do Espírito Santo. Este momento é muito auspicioso para nós que realmente seguimos Meishu Sama. Com a compra do terreno para o solo sagrado da água no Brasil e no dia 8, a consagração do solo sagrado fogo e o nascimento, o verdadeiro nascimento da Igreja Mundial do Messias, como Masaki Sama nos compartilha. É inimaginável como o plano de Deus está se desenvolvendo intensamente diante de nossos olhos. E agora, com os 3 solos sagrados em nossos corações, chegou o momento de levarmos este evangelho de salvação para toda a humanidade, ao mundo inteiro. Portanto, vamos corresponder a este chamado e prepararmos para servir com todo o nosso coração, corpo e alma neste caminho sagrado de salvação. Junte-se a nós, faça parte de algo maior que você mesmo. Vamos receber estas sagradas palavras e juntos despertando o máximo possível de pessoas para este verdadeiro caminho. Fiquem ligados que iniciaremos logo em seguida. Ao iniciarmos o estudo hoje, vamos, em nome do Messias, que é Una Meishu Sama, Una Jesus Cristo, reconhecer que somente pela graça de Deus, com a permissão de Kyosho Sama, podemos realizar esses estudos. Com corações repletos de gratidão por essa permissão, vamos, neste momento, convidar todos os nossos antepassados, todos os nossos ancestrais, e toda a humanidade que vive e respira em cada célula de nosso corpo para participarem deste estudo conosco, reconhecendo que os pensamentos e sentimentos que vivenciamos durante este estudo são os próprios pensamentos e sentimentos de toda a humanidade que Deus já expiou e perdoou dentro de cada um de nós. Então, em nome do Messias, vamos retornar ao paraíso junto com todos eles, como seres que já foram perdoados e salvos. Iniciamos o estudo hoje com o cânone da Igreja. Cânone da Igreja. Com grande temor a Deus, nós reconhecemos que o Senhor Deus, o Deus único, é o nosso verdadeiro Pai. Meishu Sama recebeu a vontade de Deus, que foi concretizada no paraíso e nasceu de novo como verdadeiro Filho de Deus, Messias. Nós reverenciamos Meishu Sama como modelo para toda a humanidade
e como exemplo a ser seguido por nós. Jesus Cristo, há 2000 anos, personificou o nome Messias, o nome mais sagrado e elevado de todos. Nós acreditamos que Jesus Cristo e Meishu Sama estão unidos, servindo a Deus. Kyosho Sama é quem nos revela a vontade de Meishu Sama no mundo material. Nós consideramos as sagradas palavras de Kyosho Sama como único, absoluto e insubstituível alicerce no desenvolvimento de nossa missão na Terra. Palavras de oração. Deus, eu reconheço que o Senhor está vivo. Dentro de mim, o Senhor está vivo. Eu lhe agradeço por me criar e educar para nascer de novo como seu filho. Que essa bênção seja compartilhada com todos. Em nome do Messias, que é o Uno a Meishu Sama, eu me entrego ao Senhor. Por favor, me use conforme a sua vontade. Para todos que ainda não seguem a nossa página de Instagram, a página da nossa igreja no Instagram, este é um ótimo momento para segui-la. Abra o Instagram no seu celular. Busque por Igreja Mundial do Messias _oficial. Clique em seguir. Mas não acaba aí. Selecione o sino no topo da página e ative todas as notificações para acompanhar em tempo real as novas postagens de nossa igreja no Japão. Essa é uma excelente forma de alinharmos o nosso sonen e coração diariamente com Kyosho Sama e o trono de Kyosho. Mas não parem aqui. Este material é um tesouro e o verdadeiro alimento para nossa alma. Então, quando uma postagem tocar o seu coração, compartilhe com os seus familiares e amigos. Um pequeno ato como esse, compartilhando algo tão precioso e sagrado, pode salvar uma pessoa, transformando a vida dela e levando-a para o verdadeiro caminho da salvação e a felicidade eterna. Então, não deixem de compartilhar. Toda semana escolho algum post do Instagram para refletirmos durante o nosso estudo. Esta semana escolhi um post que vem das Sagradas Palavras de Masaki Sama, 4 de fevereiro de 2022, intituladas Meishu Sama e o Jorei. Nela, Masaki Sama compartilha o seguinte: avançando um pouco mais, em 2 de junho de 1954, temos o seguinte episódio. Como Meishu Sama estava sofrendo devido ao derrame, ele estava ministrando Jorei em si mesmo. Para esse Meishu Sama, Deus disse: quando a hora chegar, farei o que for melhor por você. Então, não faça o Jorei. Foi isso o que Deus disse para Meishu Sama. No entanto, na noite desse dia, 2 de junho, certamente Meishu Sama deve ter sentido muitas dores devido ao derrame cerebral hemorrágico. Ele acabou fazendo auto-jorei, embora Deus tenha proibido ele de fazê-lo. Não há como ter certeza se foi pelo levantar da mão ou se foi pelo sonen, mas Meishu Sama acabou fazendo auto-jorei. Está registrado que na manhã do dia seguinte, em 3 de junho, Meishu Sama disse o seguinte: no meio da noite, acabei fazendo auto-jorei, embora Deus tenha me proibido de fazê-lo. Por causa disso, eu não fui capaz de dormir. Esse registro também é surpreendente, não é?
Meishu Sama queria fazer de tudo para corresponder à nova direção que Deus estava querendo lhe mostrar, mas acabou se rebelando contra Deus. Pode-se dizer que, por hábito, ele acabou fazendo o jorei, que Deus havia proibido, e que, com isso, Meishu Sama não conseguiu descansar à noite, como se isso tivesse sido uma forma dele ter sido repreendido por Deus. Meishu Sama, apesar de estar realmente em meio às dores do derrame cerebral hemorrágico, estava conversando com Deus. Meishu Sama chegou a dizer que o sofrimento do treinamento para se tornar Messias era tão grande que ele pensou várias vezes em se suicidar e que, caso não superasse esse treinamento, não se tornaria o Messias. Acho que Meishu Sama realmente queria fazer de tudo para corresponder à vontade de Deus. Esse conteúdo que eu estou transmitindo aos senhores agora é muito sério. Meishu Sama disse: eu descobri um novo jorei através do Sonen, não disse? Ele disse: tudo o que vocês têm que fazer para serem curados é se arrepender, não disse? Sagradas palavras do Masaki Sama, Meishu Sama e o jorei, 4 de fevereiro de 2022. Por que eu estou compartilhando isto com os senhores hoje? Recentemente recebi 2 perguntas sobre o jorei pela imposição da mão. Uma pessoa me perguntou: seria correto continuar a praticá-lo? Enquanto a outra questionou: como explicar o jorei agora, depois de tantos anos de imposição da mão, mesmo que a prática parecesse ser eficaz? Portanto, precisamos nos perguntar: qual o propósito do que estamos fazendo aqui? Aqui, pelo próprio exemplo de Meishu Sama, podemos observar várias coisas. Primeiro, Meishu Sama revelou que ele mesmo, na manhã do dia 3 de junho, compartilhou: no meio da noite acabei fazendo auto-jorei. Embora Deus tenha me proibido de fazê-lo, por causa disso eu não fui capaz de dormir. Por causa disso ele não conseguiu dormir. Meishu Sama afirmou que Deus o proibiu de ministrar jorei e, como ele o fez, não conseguiu dormir. Então, de imediato, vemos que, se Meishu Sama foi proibido de fazer isso, como que Meishu Sama provaria que nós continuássemos a fazê-lo hoje, não é? Além disso, mesmo que tenhamos feito e aparentemente notado uma diferença, o jorei funcionou. Será que Deus ou Meishu Sama estariam de acordo com isso? Reflitam bem sobre esse ponto. Este episódio ocorreu durante a noite. Meishu Sama poderia ter optado por não compartilhar isso com ninguém no dia seguinte, não é? Ninguém ia saber se ele não falasse nada. Mas ele fez questão de compartilhar. Não seria um aviso para que sigamos seus passos? Outro ponto evidente nesse trecho e no exemplo da vida de Meishu Sama é que o propósito dele, ao praticar ou não o jorei, ou qualquer outra ação, foi renascer como Messias. Algo muito maior do que talvez imaginássemos ser o verdadeiro significado desse caminho. Não concordariam? Meishu Sama buscou seguir a vontade de Deus para cumprir esse propósito que Deus tinha para ele. O que não é uma tarefa fácil, como ele próprio declarou, dizendo:
Se eu não conseguir passar por essa disciplina, não poderei me tornar o Messias. Aqui vemos esse propósito de Meishu Sama, não é? De se tornar o Messias. Para Meishu Sama, isso significava deixar de lado seus próprios desejos, suas vontades e necessidades, e concentrar-se exclusivamente nas vontades, necessidades e desejos de Deus para ele. Portanto, precisamos parar e refletir. Kyosho Sama e Masaki Sama são unos com Meishu Sama e herdam essa vontade de Meishu Sama. E o que é essa vontade? Podemos perguntar. É a vontade de cumprir a vontade de Deus, o desejo de Deus, o plano de Deus. Isso significa viver para agradar a Deus e nos orientar a fazer o mesmo. Acho que é por isso que este episódio de Meishu Sama e o Jorei é tão importante. Se o Jorei mudou e Meishu Sama descobriu um novo Jorei, fazendo tudo o que era possível para alinhar-se a essa vontade de Deus, nós também, se quisermos seguir Meishu Sama, temos que mudar e realinhar o nosso foco. Mas isso não se limita ao Jorei, não é mesmo? Se Deus está nos instruindo sobre como viver e como comer, o que é importante para Ele, também precisamos nos alinhar a isso. Por exemplo, muitos podem não querer aderir a uma dieta vegana, a dieta revelada por Deus para a humanidade. Talvez porque não nos agrade ou porque aparentemente é difícil. Mas observem o esforço imenso que Meishu Sama fez para alinhar-se e servir à vontade de Deus. Isso não deveria ser a nossa tarefa também? A nossa postura também? Isso em tudo e todas, em tudo em nossas vidas. Os solos sagrados também. Muitos ainda podem estar apegados ao que acreditam serem solos sagrados, os lugares que antes eram conhecidos como solos sagrados. Os lugares em Hakone, Atami, Kyoto, Guarapiranga, Tailândia, não é? Mas, como veremos claramente hoje, no vídeo número 27 de Masaki Sama, intitulado Vocês estão prontos? Deus está claramente nos mostrando o que e onde esses solos sagrados realmente são. Onde e como Ele deseja que sirvamos. Portanto, precisamos nos perguntar, enquanto assistimos este vídeo, o que eu quero seguir? Quero seguir a vontade de Deus claramente revelada por Masaki Sama? Ou quero seguir a minha ideia do que eu gostaria que fosse a vontade de Meishu Sama? Gostaria de deixar essa pergunta com os senhores hoje, enquanto assistimos este novo vídeo. Mensagem número 27 de Masaki Sama. Vocês estão prontos? No mês passado, enviei uma mensagem em vídeo aos membros brasileiros pedindo-lhes desculpas por visitar Angola primeiro, antes do Brasil, com minha esposa Mami. Quando a diretoria da igreja no Japão ficou sabendo do conteúdo dessa mensagem em vídeo, entraram em contato comigo, expressando seu desejo de me dar suporte o quanto pudessem, para que a Mami também conseguisse me acompanhar quando eu for a Portugal e ao Brasil este ano. Surpresos, mas ao mesmo tempo gratos pelo sentimento deles, Mami e eu humildemente aceitamos a proposta da igreja. Ou seja, Mami e eu
vamos visitar Portugal e o Brasil este ano. Nós também recebemos a permissão e bênção de nossos filhos antes de tomarmos nossa decisão final. Sem a compreensão e suporte deles, seria impossível fazermos essas viagens. A mami está super empolgada, e dizer isso é pouco, para se encontrar com todos vocês em Portugal, em Angola e no Brasil. É exatamente a primeira vez que ela me acompanhará em viagens missionárias oficiais a países no exterior, e precisamente a primeira vez que ela colocará seus pés em Portugal e em Angola. Ela não vê a hora de se encontrar com todos vocês e também passar algum tempo convosco em suas cozinhas para aprender todos os deliciosos pratos veganos que vocês preparam em seus países. Para mim, essa será a primeira vez que provarei a comida vegana em Portugal. Como eu estou empolgado! E a minha boca já começa a salivar só de pensar no fundi e muteta de Angola e no arroz com feijão do Brasil. Todos em Angola, vocês estão unidos sob o comando do presidente Cabuso, em quem tenho total confiança? Cuidado com todas as mentiras. Kyoshu-sama e eu estamos unidos ao presidente Cabuso. No Brasil, desta vez, estou ansioso para experimentar manjuquinha, jabuticaba e pitanga. Espero que seja a época certa desses alimentos. Bem, chega de falar sobre comida, porque talvez eu não consiga voltar minha fala para o tema mais sério. Mas gostaria apenas de dizer, não é incrível que Meishu-sama nos deixou sagradas palavras dizendo que a humanidade seguirá a dieta vegana no mundo de Miroku, em um paraíso na Terra? E realmente é isto. Aceitar essas sagradas palavras 100% e praticá-las é uma das maiores coisas que vocês podem fazer em suas vidas. Eu lhes prometo isso. Vamos ser seguidores de Meishu-sama no sentido mais verdadeiro. Agora, voltarei para o tema mais sério. Quando eu for ao Brasil em novembro deste ano, eu irei consagrar, em nome de Kyoshu-sama, um pedaço de terra localizado na cidade de Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro. E que bênção foi adquirir essa terra! Quer dizer, pensem em todos os elementos que têm a ver com a água. Temos a palavra rio, em Rio de Janeiro. Itaboraí, em uma língua indígena, significa pedra bonita escondida na água. E Itaboraí é uma cidade que se desenvolveu ao redor de uma igreja dedicada a São João Batista, que realizava o batismo pela água. Não é só isso. A igreja no Brasil adquiriu essa terra no dia 17 de abril deste ano, na Quinta-feira Santa, o dia em que Jesus, antes da famosa última ceia, lavou os pés de seus discípulos, obviamente com água. Se fôssemos escolher um dia relacionado ao período da Páscoa que tenha a ver com a água, esse dia seria a Quinta-feira Santa, não seria? E esse foi exatamente o dia em que a igreja adquiriu o terreno. Ainda por cima, esse terreno havia sido registrado com o nome Sítio Renascer. Sítio Renascer. Acho que um dos antigos proprietários nomeou o local dessa maneira. Meu Deus do céu! Pensem em todos os milagres que Deus está mostrando para nós. Quem consegue negar que Meishu-sama está por trás de tudo isso? Meishu-sama definitivamente está por trás da Igreja Mundial do Messias.
e somente da Igreja Mundial do Messias. E não da Igreja Messiânica. Não vou entrar nesse assunto. Estou só brincando. Voltando ao assunto sério. Na Quinta-feira Santa, quando Jesus lavava os pés de seus discípulos, Pedro disse a Jesus para não lavar seus pés, pois era algo que os servos normalmente faziam. E, na mente de Pedro, Jesus definitivamente não era um servo. Mas então, Jesus disse a ele o seguinte: se eu não os lavar, você não terá comunhão comigo. Quando eu li esta parte da Bíblia, a ficha caiu. Caiu a ficha que a água, em última análise, é o sangue de Jesus. A menos que seja lavado pelo sangue de Jesus, você nunca estará limpo nem conectado a Ele. Nesse sentido, acho que nós temos que admitir que o batismo pela água e o sangue de Jesus não estão separados, mas sim são um só. Deus está nos perguntando agora o seguinte: o que é o significado do solo sagrado da água no Brasil? O que a água significa para vocês? Para esta pergunta, eu acredito que só haja uma resposta. Água do solo sagrado da água no Brasil significa isto: o sangue de Jesus. O sangue expiatório de Jesus. O sagrado, o dourado sangue que Jesus ofereceu a Deus 2000 anos atrás. O sangue que limpa e perdoa nossos pecados. E é por isso que Meishu Sama nos permitiu ter um solo sagrado no Brasil, um dos maiores países cristãos no mundo. Tenham clareza em suas mentes a respeito do que significa água quando falamos do solo sagrado da água. Precisamos determinar em nosso coração que a água do solo sagrado da água significa o sangue de Jesus. No que se resume o solo sagrado da terra em Angola, então, o que a terra significa? Em Gênesis, está escrito que Deus formou o homem do pó da terra. Sim, nós fomos banidos do Jardim do Éden e enviados para o planeta Terra. Mas então, ao nos enviar para o planeta Terra, Deus nos deu a chance de sermos seus filhos mais uma vez, assim como éramos seus filhos no Jardim do Éden. Ou seja, mesmo que Deus tenha nos banido do paraíso, Ele ainda desejou nos acolher de volta em seu lar mais uma vez, como seus filhos, por causa do seu amor infalível. E, diga-se de passagem, no Jardim do Éden, todos nós seguíamos a dieta vegana. Vocês sabiam disso? No Jardim do Éden, Deus nos permitia comer apenas vegetais e frutas, nenhuma carne nem peixe. De qualquer maneira, acredito que terra do solo sagrado da terra significa isto: o nascimento da humanidade e o amor de Deus que deseja nos acolher mais uma vez como seus filhos no seu paraíso. Em uma palavra, é amor. O amor de Deus. É por isso que o solo sagrado da terra existe. E é por isso que Meishu Sama preparou esse solo sagrado em Angola, na África, para nós. Agora, sobre o solo sagrado do fogo no Japão, o que é esse fogo? Meishu Sama disse de forma clara e repetida que fogo é o julgamento de Deus, como vocês podem ver no seguinte salmo de Meishu Sama. Oh, quão feroz é o fogo do julgamento! Quando isso vier, mesmo que vocês possam olhar para o céu e orar a Deus, será tarde demais. E também temos o seguinte salmo de Meishu Sama.
Mesmo em meio ao fogo furioso e aniquilador do mundo que devora todas as coisas, nada temo, porque estou envolvido pelo manto do Espírito de Deus. Meishu-sama está dizendo que, mesmo em meio ao fogo apocalíptico do julgamento, ele consegue sair ileso, porque ele está vestido com o Espírito de Deus. O que é esse manto que Meishu-sama está vestindo que pode afastar qualquer fogo, qualquer julgamento? Obviamente, é o perdão. Meishu-sama aceitou o sangue expiatório de Jesus e recebeu o perdão de Deus. É por isso que o fogo furioso não o consome. Aonde eu quero chegar? Estou tentando lhes dizer que fogo do solo sagrado do fogo no Japão significa julgamento e perdão. Julgamento e perdão. Perdão. João Batista disse que Jesus nos batizaria com o Espírito Santo e o fogo. E ele fez isso, não fez? No dia de Pentecostes, 50 dias após sua ressurreição, Jesus enviou fogo em forma de línguas aos seus discípulos e enviou também o Espírito Santo. Jesus nos enviou o fogo para nos julgar, mas, ao mesmo tempo, ele nos enviou o Espírito Santo, imbuído do perdão de Deus. Este ano, celebramos o dia de Pentecostes no dia 8 de junho. E esse é o dia que Kyoshu-sama e eu decidimos para consagrar o solo sagrado do fogo aqui no Japão. E vejam como o significado do fogo e o dia de Pentecostes combinam perfeitamente. Sei que a maioria de vocês não poderá participar dessa cerimônia de consagração, mas quero que vocês pensem a respeito de tudo o que eu disse hoje sobre os 3 solos sagrados. E reflitam sobre o coração de Meishu-sama, que é quem está nos permitindo ter esses solos sagrados, mesmo que 2 deles ainda estejam para ser consagrados. É difícil, não, é impossível negar que Meishu-sama está por trás de tudo isso, não é? Ou seja, a Igreja Mundial do Messias é, sem dúvida, conduzida por Meishu-sama através de Kyoshu-sama. Então, com esta convicção em nosso coração, vamos fazer com que esta igreja seja conhecida por todos ao nosso redor. No cristianismo, o dia de Pentecostes é considerado o dia do nascimento da igreja cristã. Esse foi o dia em que os cristãos começaram a difundir seu evangelho para o mundo. Agora, para nós que estamos oficialmente avançando como Igreja Mundial do Messias, depois do fim de um longo tribunal, acredito que esse dia de Pentecostes, esse dia 8 de junho, significa o verdadeiro nascimento da Igreja Mundial do Messias. O verdadeiro nascimento da Igreja Mundial do Messias e o início da nossa missão de difundir o nosso Evangelho, a verdadeira vontade de Jesus Cristo e Meishu-sama para o mundo. Ou seja, chegou a hora de todos os seres humanos que nasceram na Terra, saberem que eles precisam receber a verdadeira água da vida, o sangue expiatório de Jesus, sobreviver ao fogo furioso do julgamento de Deus, serem perdoados pelo Espírito Santo e nascerem de novo como filhos de Deus, como Messias. Com os 3 solos sagrados da terra, da água e do fogo em nosso coração, vamos anunciar essa salvação para todos que conhecemos. Vamos iniciar a nossa missão. Vocês estão prontos?
Que título sensacional, não concordam? Vocês estão prontos? Você está pronto para seguir Meishu Sama 100% e servir com todo o seu ser? Há tantos pontos vitais para nós nesta mensagem. Hoje gostaria de abordar apenas alguns antes de fazermos um estudo, lendo juntos a transcrição desta mensagem. O primeiro ponto é o seguinte: o quanto somos imensamente abençoados por termos a presença tanto de Masaki-sama quanto de Mami Okusama, sua esposa, em suas viagens missionárias para Portugal, Angola e Brasil. Isso é verdadeiramente especial e representa uma maravilhosa oportunidade para aprendermos com o exemplo e a fé deles. Algo que não podemos tomar como algo certo, não valorizando o significado dessa oportunidade. Outro ponto realmente importante para nós é entender claramente o que significa seguir Kyoshu-sama, Masaki-sama e o trono de Kyosho. Ter acesso às palavras sagradas ou compartilhar vídeos de Kyoshu-sama e Masaki-sama somente não significa necessariamente que alguém está seguindo Kyoshu-sama e Masaki-sama. Por exemplo, em Angola, é somente sobre a liderança do presidente Kabuso que os membros são verdadeiramente conectados a Kyoshu-sama e a Masaki-sama e ao trono de Kyosho. Só estamos seguindo Kyoshu-sama e Masaki-sama se Kyoshu-sama e Masaki-sama nos reconhecerem como seus seguidores. Não tem como se autodeclarar seguidores e ser reconhecido dentro da ordem estabelecida pela estrutura da igreja. Para aqueles que não conhecem o link do Facebook da igreja em Angola, eu adicionei aqui na descrição. Assim, os senhores que estão na Angola, qualquer lugar da África, ou que têm amigos e familiares na África, poderão conectar-se à verdadeira Igreja Mundial do Messias na África através desse link. Antes de encerrarmos hoje, há mais um ponto que realmente me tocou ao receber esta mensagem sagrada. Isto é, o significado dos solos sagrados, fogo, água e terra. Esta mensagem sagrada me faz ver o solo sagrado sob uma luz completamente nova. E vocês, como estão a vendo? Por muito tempo conhecíamos ou escutávamos falar sobre os elementos fogo, água e terra, não é assim? Como elementos essenciais e representando os solos sagrados, não é mesmo? Mas durante este vídeo foi a primeira vez para mim conseguir aprender, ainda que minimamente, o verdadeiro significado e sentido de cada um deles. Quando observamos todos os milagres que Masaki-sama compartilhou a respeito da propriedade adquirida no Brasil e sua relação com o elemento água. Além disso, o dia em que a propriedade foi adquirida, sendo Quinta-feira Santa, não há como não reconhecer como Deus preparou esse lugar para ser consagrado como solo sagrado da água, não é mesmo? Quero dizer, humanamente, seria impossível planejar todos esses detalhes com tal precisão e sincronia. Mesmo assim, o ponto que realmente chamou minha atenção é algo que nunca havia percebido antes. Nesta mensagem de Masaki-sama, Masaki-sama nos mostra o que é o elemento água.
o que ele realmente está representando. E isto é o sangue expiatório de Jesus Cristo. Como Masaki Sama compartilha, o sagrado, o dourado sangue que Jesus ofereceu a Deus há 2000 anos atrás. O sangue que purifica e perdoa nossos pecados. Pare um pouco e deixa essa ideia amadurecer, né? Absorve um pouco essa ideia. Absorve um pouco, né? Deixa penetrar no seu coração. É muito profundo, não concordam? Não é apenas o elemento água. É o próprio sangue expiatório de Jesus. Aí temos o solo sagrado da terra. O solo sagrado da terra que mostra o nascimento da humanidade e o amor de Deus que deseja nos acolher mais uma vez como seus filhos no paraíso. Dizemos que Deus é amor, mas já paramos para refletir sobre esse profundo amor de Deus que criou um caminho para que possamos retornar a Ele como seus verdadeiros filhos? E não para por aí. Fogo do solo sagrado, fogo, significa o julgamento e o perdão. Julgamento e perdão. Quem de nós já pensou no solo sagrado do fogo e no elemento fogo dessa maneira? Ainda mais acerca do batismo pelo fogo e seu significado. Como vimos, João Batista disse que Jesus nos batizou com o Espírito Santo e com o fogo. E Jesus fez isso no dia de Pentecostes, 50 dias após sua ressurreição. Jesus enviou seu fogo em forma de línguas para seus discípulos e também enviou o Espírito Santo. Como disse Masaki Sama no vídeo, Jesus nos enviou o fogo para nos julgar, mas também, ao mesmo tempo, enviou o Espírito Santo, imbuído com o perdão de Deus. Isso é incrível, para dizer no mínimo, não é assim? É difícil descrever em palavras a alegria que sinto ao ter essa verdade revelada a nós neste exato momento. E será neste dia santo, neste dia de Pentecostes, que o solo sagrado do fogo será consagrado e a Igreja Mundial do Messias nascerá verdadeiramente. Realmente é algo inédito, não concordam? E algo impossível de compreender com o nosso pensamento humano. Épico, para dizer no mínimo. O dia do verdadeiro nascimento da Igreja Mundial do Messias. Só podemos ficar repletos de alegria, entusiasmo ao ver que o plano de Deus está abrindo, aflorando diante dos nossos olhos. Hoje assistimos este vídeo. Se esta é a sua primeira vez, sugiro que assista novamente. Se você já assistiu antes, assista mais uma vez. Vamos nos preparar para esta ocasião inédita. Faltam apenas alguns dias até o dia de Pentecostes. Vamos unirmos a liderança de Masaki Sama, de Manmi Yoku-sama, e servirmos a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa mente e nossa alma, cumprindo a vontade de Deus nessa terra. Vamos levar esse evangelho a toda a humanidade. Obrigado por estarem aqui conosco essa semana. Vamos juntos seguir em frente. Que toda honra, toda glória e toda bênção sejam devolvidas para Deus sempre.